Agora que a gente já viu todos aqueles conceitos matemáticos que fundamentam a teoria da probabilidade, vamos ver agora como a gente pode utilizar esse conhecimento para nos ajudar a construir os nossos sistemas inteligentes. E para isso, a gente vai utilizar um modelo probabilístico chamado de Bayesian Network, ou redes bayesianas, que é uma estrutura de dados que representa as dependências entre variáveis aleatórias. Como a gente viu, no mundo real existe uma interdependência entre as variáveis aleatórias e uma acaba influenciando a outra. Por exemplo, se hoje estiver chovendo pesado, é possível que o meu voo esteja atrasado. E a rede bayesiana é a estrutura de dados que vai nos ajudar a representar esse tipo de relação de dependência. A rede bayesiana, então, vai ser do tipo grafo dirigido ou direcionado, no qual cada nó representa uma variável aleatória. E nele, uma seta de x para y significa que x é o pai de y. E cada nó x possui uma distribuição de probabilidade representada por essa expressão aqui, a probabilidade de x, dado que parents x. E isso aqui representa essa relação de dependência entre as variáveis aleatórias. Isso aqui é uma distribuição de probabilidade condicional, em que x é dependente de seus pais, ou condicionada pelos parents ou por eles influenciado. Então vamos pensar agora num exemplo prático. Eu tenho uma reunião e para chegar nessa reunião eu vou precisar pegar um trem. Então, para saber se eu vou chegar a tempo nessa reunião ou eu vou perder a reunião, vai depender se o trem vai estar no horário ou vai estar atrasado. Por sua vez, o trem estar no horário ou estar atrasado vai depender se está acontecendo uma manutenção no trilho, por exemplo. E também o trem estar no horário ou atrasado vai depender se está chovendo ou não está chovendo, ou se está chovendo muito forte. Então, essas relações entre essas variáveis aleatórias, elas podem ser representadas pela Bayesian Network da seguinte forma. Cada nó desse aqui é uma variável aleatória, que, como a gente viu, pode assumir vários valores. Nesse caso aqui dessa variável aleatória, desse nó, eu posso chegar a tempo da minha reunião ou posso perder. Aqui é o nó que representa o trem, se vai estar no horário ou vai estar atrasado. E você pode ver que se eu vou chegar a tempo ou vou perder a reunião, depende diretamente de o trem estar no horário ou atrasado. Essa seta, como a gente viu, representa essa relação de dependência, ou seja, train aqui é o nó pai de appointment. Por sua vez, esse nó aqui, train, ele depende de outras duas variáveis aleatórias. Aqui depende do nó manutenção, se está ocorrendo a manutenção ou não, e depende também desse nó rain, chuva, que pode assumir os valores que não tem chuva, tem uma chuva leve ou uma chuva pesada. Acontece que esse nó manutenção, ele também depende desse nó rain aqui. Então você pode ver que a rede bayesiana, ela pode representar inclusive essas relações de dependência mais complexas. Então primeiro, vamos dar uma olhada aqui no nó rain, que é o nó raiz desse grafo. Como a gente viu, essa variável aleatória rain, ela pode assumir três valores distintos, que é none, light e heavy, indicando que aqui não tem chuva, aqui tem uma chuva leve e aqui uma chuva pesada. E como nesse cenário ele é o nosso nó raiz, ele não depende de nenhum outro nó e não está condicionado por nenhuma outra variável aleatória. Assim, a gente tem uma distribuição de probabilidade comum. Nesse caso, indicando 70% de chance de não haver chuva, 20% de chance de haver uma chuva leve e 10% de chance de ser uma chuva pesada. Passando agora para o nó manutenção. Manutenção é uma variável aleatória que pode assumir dois valores, sim ou não, indicando que está acontecendo a manutenção ou não. E como a gente pode observar, ela depende desse nó pai, que é rain, e como a gente viu, nesse caso, a distribuição de probabilidade vai ser uma distribuição de probabilidade condicional. Então esse R aqui está representando a nossa variável aleatória rain, onde eu tenho os três valores possíveis, none, light, heavy, e aqui eu vou ter a distribuição de probabilidade da nossa variável aleatória manutenção, se está ocorrendo a manutenção ou não está ocorrendo a manutenção. Vocês podem observar que cada linha dessa, a soma é igual a 1, indicando que fecha nos 100%.
Já a nossa variável aleatória train, ela pode assumir dois valores possíveis, indicando que ou o trem está no horário ou ele está atrasado. Só que nesse nosso cenário, essa variável aleatória ela depende dessas outras duas aqui. E nesse caso também vai ser uma situação de distribuição de probabilidade condicional, só que dependendo de duas outras variáveis aleatórias. Então esse R aqui é do nó rain e esse M aqui é do nó manutenção. Então a gente tem aqui todas as combinações possíveis nesses cenários e aqui a distribuição de probabilidade. Se eu quiser, por exemplo, pensar num cenário em que está chovendo leve e não está tendo manutenção nos trilhos, eu venho aqui e vejo chuva leve, não está tendo manutenção nos trilhos, a probabilidade de o meu trem estar no horário é de 70% e de estar atrasado é de 30%. Por último, a gente tem a nossa variável aleatória appointment, que pode assumir dois valores, indicando que ou a gente chegou na nossa reunião, no nosso compromisso a tempo, ou a gente perdeu a nossa reunião. E aqui você pode observar que ela é diretamente dependente da variável aleatória train, embora seja indiretamente dependente das outras duas. No entanto, como está representado aqui nessa rede bayesiana, para saber se a gente vai chegar na nossa reunião a tempo ou vai perder a nossa reunião, a gente só precisa das informações relacionadas a se o trem está no horário ou se ele está atrasado. Dessa forma, a única variável que interessa aqui para essa distribuição de probabilidade condicional é a variável train, que ou está no horário ou está atrasado. E a gente tem aqui a nossa distribuição de probabilidade. Então é assim que a gente representa, através de uma rede bayesiana, essas relações de dependência entre as variáveis aleatórias. Mas como é que a gente faz para calcular essas probabilidades? Vamos supor que a gente quer saber agora qual é a probabilidade de estar chovendo leve. Como a variável aleatória rain é aqui o nosso nó raiz, e como a gente viu nesse caso é uma distribuição de probabilidade incondicional, ela não depende de ninguém, basta apenas então que a gente pegue o valor dessa probabilidade. No entanto, se a gente quiser saber agora qual é a probabilidade de estar chovendo leve e de não ter manutenção nos trilhos. Nesse caso, a variável aleatória manutenção é uma variável que depende diretamente da variável rain. A probabilidade de estar chovendo leve a gente já sabe, mas a probabilidade de não haver manutenção nos trilhos ela é dependente desse nó pai aqui. Dessa forma, essa probabilidade vai ser a probabilidade de estar chovendo leve vezes a probabilidade de não haver manutenção nos trilhos, dado que eu sei que está chovendo leve. Da mesma forma, se a gente quiser saber qual é a probabilidade de estar chovendo leve e de não ter manutenção nos trilhos e de o trem estar atrasado, eu vou calcular fazendo a probabilidade de estar chovendo leve vezes a probabilidade de não ter manutenção nos trilhos, dado que está chovendo leve, vezes a probabilidade de o trem estar atrasado, dado que eu sei que está chovendo leve e eu sei que não está tendo manutenção nos trilhos. E por fim, se eu quiser saber, por exemplo, qual a probabilidade de estar chovendo leve, de não haver manutenção nos trilhos, do trem estar atrasado e de eu perder a minha reunião. De maneira semelhante, eu vou fazer a probabilidade de estar chovendo leve vezes a probabilidade de não haver manutenção nos trilhos, dado que está chovendo leve, vezes a probabilidade de o trem estar atrasado, dado que eu sei que está chovendo leve e que não está havendo manutenção nos trilhos, vezes a probabilidade de perder a minha reunião, dado que o trem está atrasado. De novo, percebam aqui, nessa expressão do cálculo da probabilidade conjunta, que o nó filho ele só depende diretamente do nó pai. Nesse caso aqui, a probabilidade de estar atrasado, dado que eu sei que está chovendo leve e que não há manutenção nos trilhos. Isso ocorre porque aqui esse nó train, ele depende diretamente de rain e depende diretamente de estar ou não havendo manutenção nos trilhos. Por sua vez, o nó aqui appointment, ele só depende diretamente de train. Por isso, essa relação aqui no final. Por hoje é só, espero você na próxima aula.